O Copom acabou de definir a taxa Selic dos próximos 45 dias e sim, a taxa Selic ficou mais uma vez em 15%. E sim, você precisa fugir dela. Foge do CDI e foge da taxa Selic o quanto antes. Presta atenção. Investir na taxa Selic nesse patamar de 15% é uma das maiores cagadas que você pode fazer com o seu dinheiro se você concentrar ele nisso, tá? Se você não fugir da taxa Selic e deixar o seu dinheiro parado, rendendo todo dia aquele valorzinho que você vê na conta da corretora, você vai perder muito, mas muito dinheiro. E é sobre isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Mas antes de a gente começar, dá um like no vídeo, né? Se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer consumir cada vez mais conteúdo de finanças e investimentos que vão agregar na sua vida e no seu bolso. Até porque eu não tô saindo de casa e hoje eu saí de casa para gravar esse vídeo para você, hein? Então, sem muita enrolação, vamos direto pro que interessa. Você deve estar se perguntando, primo, não faz nenhum sentido isso que você tá falando. Para que eu vou perder dinheiro se a Selic tiver a 15%? É maior Selic em mais de 20 anos e tudo mais. E bom, para responder essa pergunta, eu passei as últimas 4 horas montando esse gráfico que está aparecendo agora na sua tela. Na verdade, eu leio-se meu time, né? Eu não fiz isso, mas estamos todos juntos. Tá vendo essa linha maior azul? Essa é a taxa Selic de 2012 até hoje. Então repara como ela variou muito. Em alguns momentos bateu 15%, em outros ela caiu até 2% durante a pandemia. Já a linha vermelha, verde e roxa são literalmente o futuro. Então saca só, a linha vermelha é a rentabilidade do Ibovespa, que é a Bolsa Brasileira, 3 anos depois da data que está marcada ali embaixo, que corresponde à Selic. Ficou confuso? Bom, deixa eu te explicar. Vamos pegar como exemplo a semana do dia 30 de dezembro de 2015. Nesse dia, a Selic estava 14,25%. Então adivinha o que a maioria das pessoas estavam fazendo? Se a Selic está alta, as pessoas tiravam o dinheiro de ações e de fundos imobiliários e colocavam tudo no CDI. E é aqui que está o erro da maioria esmagadora dos investidores. A linha vermelha representa o que teria acontecido se nesse dia 30 de dezembro de 2015, quando a Selic estava nas máximas, você tivesse investido no Ibovespa e carregado essa posição por 3 anos. Ou seja, se você tivesse investido na Bolsa Brasileira e carregado essa posição durante 3 anos, você teria dado uma rentabilidade de mais de 120%. E se você quer saber o que aconteceu com o IFIX, é só olhar para a linha verde. Então, se nessa mesma data, em 30 de dezembro de 2015, você tivesse investido no IFIX, que são os fundos imobiliários, 3 anos depois, você teria um retorno de 70%. E adivinha o que aconteceu se você tivesse deixado o dinheiro no CDI? É só olhar para a linha roxa. Mesmo com a Selic nas máximas, 3 anos depois, você teria um retorno de 25%. Então, a Bolsa rendeu aproximadamente 480% do CDI nesse período de 3 anos. E os fundos imobiliários renderam cerca de 280% do CDI. E quem ficou parado na renda fixa até ganhou dinheiro, mas também deixou muito dinheiro na mesa. Esse movimento não é exclusivo para essa data de 2015. Antes do ciclo de alta de juros até 2015, a gente também teve um outro ciclo de alta que foi de 2012 até 2014. A nossa taxa de juros saiu de mais ou menos 6% em 2012 e subiu direto para 11% 2 anos depois. E adivinha o que aconteceu com quem investiu no CDI, no Ibovespa e nos fundos imobiliários nessa janela? Quem viu a Selic subir, se desesperou e optou por investir no CDI. 3 anos depois, 30% de retorno. E eu sei que foi uma rentabilidade bem interessante, principalmente quando a gente leva em consideração o risco de emprestar dinheiro para o governo, que é um risco soberano, praticamente zero. Mas quem optou por tomar um pouquinho mais de risco e investir na Bolsa, teve um retorno de 37%. Já quem investiu nos fundos imobiliários, 40%. Então, mais uma vez, aconteceu o inverso do que as pessoas estão acostumadas a agir. A Selic subiu, chegou em patamares recordes, mas quem ganhou dinheiro de verdade foi quem fez o contrário. Quem investiu em ações e fundos imobiliários. Só que tudo isso que eu trouxe aqui aconteceu em períodos da Selic nas máximas. Então agora vamos ver o que aconteceu em outros momentos quando a Selic estava bem abaixo da média. No final de 2020, por conta da pandemia, a nossa taxa de juros chegou a bater 2% e permanecer assim por alguns meses. E por mais incrível que isso pareça, se você tivesse investido o seu dinheiro no CDI, com a Selic em 2%, você teria ganho mais dinheiro do que quem investiu em ações e fundos imobiliários. Não é louco isso? Isso aqui é contraintuitivo, mas é verdade. A Selic bateu 2% no final de 2020. E se você tivesse investido em ações nesse mesmo período, 3 anos depois, você teria um retorno negativo de 15%. E fundos imobiliários não foi muito diferente. Você teria um retorno negativo de 3% investindo com a Selic a 2% e carregando para os próximos 3 anos. Já no CDI, a gente vê literalmente o contrário. Se você tivesse investido na renda fixa, durante essa janela, você teria tido retornos superiores a 20% nos próximos 3 anos. E aconteceu literalmente a mesma coisa 8 anos antes. Entre o começo de 2012 até o meio de 2013, a Selic saiu de 11,75 para 7,25.
5%. Enquanto a Selic caía, as ações renderam 15%, o IFIX 2% e o CDI 25%. Então, qual o padrão que a gente vê se repetindo até aqui? Quando a Selic sobe, você precisa sair da renda fixa e aos poucos ir migrando para ações e fundos imobiliários. E quando a Selic cai, você precisa sair aos poucos de ações e fundos imobiliários e ir migrando para renda fixa. Você precisa fazer o contrário do que a maioria das pessoas fazem. Eu vou te apresentar outros 2 dados agora que vão te dar um cheiro do que a massa tem feito nesse exato momento. Primeiro, saiu no boletim de fundos de investimentos da Ambima que nesse mês de setembro, os fundos do segmento de renda fixa captaram 42,9 bilhões. Enquanto a captação da renda fixa está nadando de braçada, por outro lado, os fundos multimercados e de ações não tiveram uma captação, tiveram um resgate. Foram quase 10 bilhões de reais de resgate dos fundos de renda variável. Esse era o primeiro dado que eu queria mostrar. O segundo dado é esse gráfico que vocês estão vendo aí. Essas linhas aí mostram pra gente a participação dos diferentes tipos de investidores no volume negociado na B3, que é a Bolsa do Brasil. E eu sei que é meio confuso de entender, mas se você olhar somente para a linha rosa, você vai entender o segundo ponto que eu estou querendo trazer aqui. Essa linha rosa é a evolução da participação do investidor pessoa física na Bolsa. Repara que a participação da pessoa física saiu de 20% em 2017 para 27% no final de 2019. E hoje ela está em 14%. É a menor participação em quase uma década. Ou seja, a gente está passando pelo exato mesmo momento que eu mostrei no começo do vídeo com aquele gráfico. As pessoas estão saindo da Bolsa, migrando cada vez mais para a renda fixa, tentando aproveitar a Selic de 15% e muitas delas vão deixar uma grana violenta na mesa, porque em algum momento a taxa de juros vai ter que cair. Hoje o Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do planeta e já é consenso do mercado que no ano de 2026 essa taxa vai começar a cair. Mas quem for paciente e agir de forma anticíclica vai sair como vencedor nessa história. Agora você deve estar se perguntando, por que a Selic não cai logo? Afinal de contas, já é a 4ª vez que o Copom mantém a Selic em 15%. Por que eles não cortam de uma vez? Por um único motivo. A nossa taxa de inflação está acima da meta do Banco Central. Se você for no próprio site do Banco Central, você vai ver que a nossa inflação está em 5,7%. Isso é acima da banda máxima que o Banco Central permite que a nossa inflação chegue. A meta de inflação para esse ano é 3%. O intervalo é de 1,5% para cima e para baixo, né? Então, quando a inflação brasileira não cair para próximo do teto máximo, que é 4,5%, a nossa taxa de juros deve permanecer alta. E o lado bom é que se a gente plotar a projeção do Boletim Focus nesse gráfico, o mercado está prevendo que a partir do final desse ano e o começo do ano que vem, a nossa inflação comece a ceder, né? E aí isso vai abrir espaço para futuros cortes na Selic. Quando isso acontecer, a gente vai ver a Bolsa e os fundos imobiliários destravando valor e subindo muito mais que o próprio CDI. Se você não acredita no que eu estou falando, é só você ver o que eu estou fazendo com o meu próprio dinheiro. Toda semana eu posto um episódio no Rumo ao Trilhão, o quadro onde eu mostro publicamente o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E hoje, grande parte da minha carteira está alocada em ações aqui no Brasil, justamente para tentar capturar essa alta que pode acontecer com os cortes de juros que vão vir no ano que vem. E se você não sabe como investir e aproveitar esse ciclo que está prestes a acontecer, tem basicamente 3 soluções. A primeira é estudar por conta própria os conteúdos que existem aqui no YouTube. Tem mais de 1.300 vídeos no meu canal e eu tenho certeza que esses conteúdos vão agregar muito na sua vida. A segunda forma é estudando um conteúdo mais complexo e mais estruturado. Você pode ter acesso, caso você decida participar da nossa Black Friday. É só clicar no link da descrição que você vai ter acesso a FinClass, a todos os meus cursos, todos os cursos do Leandro Ladeira, do Érico Rocha e do Bruno Perini. Isso com certeza vai te levar para outro patamar como investidor. E a terceira opção, e talvez a mais fácil, é delegar a sua tomada de decisão para alguém que tem mais tempo, disposição e conhecimento que você. Então, você pode também clicar no link da descrição ou preencher o QR Code aqui na tela e um consultor do meu time vai te pegar pela mão e estruturar uma carteira de investimentos completa para você. Enfim, primos, deixa nos comentários onde vocês têm colocado o dinheiro de vocês e se vocês estão se preparando para esse movimento de corte da Selic nos próximos meses. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.